Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana literária aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Estamos aí em plena segunda-feira, dia 30 de outubro, véspera de Halloween. Ai, que delícia! Para começar mais uma semana literária recheada de escritores nacionais. E claro, né, a gente já começa essa segunda-feira com muito bate-papo, com boas risadas, com sorteio, com autores. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que serão geradas aí ao longo da semana, tá bom? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para a gente abrir essa segunda-feira literária, a gente vai conversar, vai conhecer um pouco mais o autor nacional Maurício Ribas. Ele que super topou, bateu um papo com a gente sobre o seu livro A Luta entre o Bem e o Mal, que é aí uma ficção infanto-juvenil baseada em fatos. Nossa Senhora! Véspera de Halloween, a gente já nesse ritmo, né? Que delícia! Bom, só para lembrar vocês que o podcast agora é afiliado ao site da Amazon e ao longo das entrevistas, cupons e links serão liberados aí para que vocês possam acessar o e-book, o livro físico dos nossos autores divulgados, tá bom? O nosso escritor tá aqui. Tô aguardando aonde, gente? Deixa eu ver se ele tá perdido em algum lugar. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele. Vamos ver aqui. Não sei se é a primeira live dele. Não sei se ele tá perdido por aí. Vamos mandar o link. Mandei pra ele. Vamos ver se ele entra aí. Jana, querida, um beijo. Jana que esteve aqui no podcast conversando com a gente. Foi incrível. Maurício entrou, mas aqui eu não consigo convidá-lo. Maurício, querido. Ele falou que cheguei. Aqui eu não consigo te convidar, Maurício. Se você estiver no computador, vá para o celular, por gentileza. Veja aí todas as permissões para que o convite seja enviado para você. O autor tá ali aguardando, vamos ver se ele... Porque pelo computador, gente, a gente não consegue fazer. As pessoas têm que entrar pelo celular. O Instagram não permite pelo computador. Vejam as permissões de vocês. Se vocês estão permitidos
para microfone, para vídeo, para tudo, para contatos. Vamos ver se ele abriu. Ah! Isso, perfeito. Aí do lado, adicione um comentário, tem uma câmera. Clica nessa câmera. Nada? Manda para mim o convite, Maurício. Tem 2 bonequinhos aí e o mais. Clica nele, você vai ver o meu nome. Aí você vai enviar o convite para mim. Aqui está dizendo que você não pode participar. É alguma permissão. Vou enviar de novo. Muito bem. Agora chegou aqui. Vamos ver se a gente consegue. Olá. Olá. Maurício, tá me vendo? Estou vendo você. Você consegue me ver? Eu não tô te vendo, Maurício. Mas não tem problema. Isso é bug do Instagram. A nossa live, quando ela for para as plataformas, vai aparecer tanto você quanto eu. Aqui é que eu não tô te vendo. Mas se você tá me vendo, tá ótimo, então. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer de estar aqui conversando com você, com o teu público, para falar um pouco do livro Ingel Adai. Olha, antes da gente começar, eu quero te não só agradecer, mas parabenizar pela praticidade que foi trazer você para o meu projeto. Mandei mensagem, você respondeu, a gente agendou, você mandou material e bum, de repente a gente estava aqui. Então, muitíssimo obrigada por essa rapidez, por essa praticidade. Eu gosto de gente assim, entendeu? Olha, eu entrei em contato com o Maurício ontem, eu acho, né, Maurício? Foi ontem. Eu acredito que todas as coisas, na medida do possível, tem que ser assim. Nós temos que ser proativos, fazer com que as coisas aconteçam. E para isso nós precisamos nos empenhar e ter foco. Uma vez tendo foco, nos empenhando, fazendo tudo que é necessário, eu acredito que as coisas caminham daquela maneira que a gente busca, né? Que elas caminhem, que a gente deseja realmente. Exatamente, assim é que é bom. Esse tipo de mentalidade, trabalhar com esse tipo de mentalidade é outra coisa. Ô Maurício, você é de qual lugar do Brasil? De Curitiba. Curitiba, estado do Paraná, sul do Brasil. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço, adoro o Rio de Janeiro. Um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Que delícia! Tem previsão para voltar? Olha, acredito que logo, logo estarei visitando o Rio de Janeiro. Quero ver se até o final do ano eu consigo. Que maravilha! Se vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente e trocar figurinha, tá? Pode deixar, com certeza. Agora, Maurício, eu tô aqui com o teu livro. Você tem ele físico aí? Tenho. Você pode mostrar pra gente, por gentileza, a sua capa? Aqui. Gente, eu não tô vendo, mas vocês devem estar vendo. Essa aí é a capa do livro do nosso escritor. Ô, Maurício, se eu falar errado o nome do teu livro, você me corrija, por favor, tá? É Ingel Adai, é isso? Na verdade, é Ingel Adai. Ingel Adai. Tem uma razão. Ingel
no idioma estoniano significa anjo. E como o protagonista da história é estoniano, então eu resolvi colocar o nome de Ingel, porque se tratou de um anjo na minha vida, né? Ingel Adai, a luta entre o bem e o mal. Exato. Esse seu livro é o único que você tem publicado até agora? Olha, eu tenho trabalhado com a palavra escrita há muitos anos. Em 2011, eu publiquei em coautoria um livro na Argentina sobre direito, né? Mês que vem sai um livro sobre relações internacionais, questões polêmicas de relações internacionais. E o Ingel Adai é o primeiro livro sobre ficção, né? É uma ficção. E já estou quase que na metade do próximo livro de ficção. Nossa! Agora a escrita, vamos dizer assim, ela passou a existir na minha vida uma dependência muito grande de escrever diariamente. Tenho feito muitos trabalhos, tenho contos já preparados, inclusive já participando de concursos, né, poesias também. Na verdade, eu sempre escrevi, porque eu, durante 30 anos, fui advogado. O advogado é um escritor. Cada petição ele coloca, né, os fatos, ou seja, ele narra os acontecimentos, depois ele coloca o direito, e aí o pedido, né, daquilo que ele deseja que o juiz entregue como prestação jurisdicional para o jurisdicionado. Então, eu sempre escrevi, mas nunca tive tempo de parar e sempre pensei, quero escrever um livro, quero escrever um livro. Escrevi um livro sobre direito, que na verdade é um livro técnico, né? Bastante diferente, né, de uma ficção. E sempre com essa ideia, até que ocorreram esses fatos na Estônia. Eu morei 5 anos na Estônia, eu sou casado com uma estoniana. E aí ocorreram esses fatos e eu disse, não, isso eu preciso transformar num livro. E foi o que aconteceu. De uma maneira muito fluida, uma maneira muito espontânea. Eu sentei, comecei a escrever e não parei enquanto não terminei. Então... Nossa, quer dizer, uma máquina de produção foi mordido pelo bichinho da escrita. É verdade. E não parou mais. Não parei, né? Não parei. Eu tenho um blog, eu escrevo quase que diariamente nesse blog. Né? Maurício Ribas Writer, né? Escritor em inglês, .blogspot.com. Já vamos... Isso é blog ou é site? Blog, é um blog. Blog. Tá. Depois, Maurício, quando a live acabar, coloca nos comentários o nome do teu blog, porque aí a galera... Ou o link, né? Que aí o pessoal pode acessar diretamente. Agora, esse seu livro de ficção infanto-juvenil, né? Como diz aqui, você publicou ele agora, em 2023, não foi? Exato. Faz quase um mês. Quase um mês que ele chegou às livrarias e às plataformas. Caramba, um mês aí, um recém-nascido. Você chegou a fazer lançamento presencial? O lançamento vai ser feito dia 14. Vai ser no grande shopping de Curitiba, 14 de novembro, o grande shopping de Curitiba, o Batel, Pátio Batel, no bairro Batel de Curitiba, na livraria da Vila. Vai começar às 19h, vai até às 21 horas. Até quero fazer um convite, né, para aqueles que puderem comparecer. Né, nós queremos fazer uma festa bacana, para as crianças principalmente. Né, o pessoal de Curitiba aí, tem muita gente de Curitiba no meu perfil. Depois tu me manda o banner do convite que eu divulgo. E aí quem for de Curitiba consegue ir lá no teu lançamento. Vai ser um prazer muito grande receber as pessoas lá. Que delícia, gente. Lançamento agora, coisa boa, né? Final do ano lançando o livro. Véspera de Natal, praticamente. Porque passou tão rápido que a gente não está nem sentindo. Olha, bom, realmente.
né? O livro do nosso autor, Ingel Adai, A Luta entre o Bem e o Mal, diz o seguinte: esta obra é uma ficção infanto-juvenil baseada em fatos. Ô Maurício, o que fala Ingel Adai? Como eu falei, eu sou casado com uma estoniana. Eu estava morando nos Estados Unidos, estava 6 meses nos Estados Unidos, aí fui passar as férias na Itália e conheci a minha esposa lá. Ela me convidou para ir para a Estônia. Eu pensei, Estônia, né, norte da Europa, vou conhecer. E realmente, chegando lá, a nossa paixão se confirmou, casamos, né, tanto no civil quanto na igreja, e começamos a nossa vida. Passado um tempo, nós pensamos assim, poxa, nós temos, né, gostamos tanto de crianças, né, que tal se nós oferecêssemos a nossa casa como lar substitutivo para uma criança, né, e pudéssemos dar esse amor, etc., né? E nós entramos num programa estoniano para oferecer o nosso lar, e fomos aceitos. E, por surpresa, uma grande surpresa, vieram 4 irmãos. 4 irmãos, né? Um de 4 anos, que é o Ingel Adai, né? Uma menina de 11, um menino de 13 e uma menina mais velha com 15 anos. E, na verdade, a mãe deles, né, estava nos Estados Unidos, conheceu o pai, que era um africano de Gana, e tiveram os filhos. Só que, devido a problemas, vamos chamar de saúde, né, alcoolismo por parte da mãe e violência por parte do pai, eles foram convidados a sair dos Estados Unidos, foram para a Estônia, e lá o quadro continuou o mesmo até que ele foi deportado e as crianças foram retiradas dela. E passaram a viver em orfanatos, né, e casas de apoio. Até que nós entramos nesse programa, né, que tinha sido recém-criado, onde eles queriam colocar as crianças num lar, efetivamente, para que essas crianças tivessem um pai, uma mãe, obviamente substitutivo, né? Não era adoção, não se tratava de adoção. E aí nós entramos no programa, fomos aceitos e recebemos os 4. Só que nós naquela, vamos dizer assim, naquela euforia, né? Não atentamos pro fato de que eles viriam, mas viriam muito, muito quebrados, né? Emocionalmente, psicologicamente, enfim. Reproduzindo comportamentos terríveis que viram nos orfanatos. O problema, né, que eles não foram devidamente educados pelos pais, né, porque a mãe tinha crises e passava dias desacordada depois de ingerir muito álcool, o pai era violento, enfim, coisas que nós não ficamos sabendo antes, ficamos sabendo depois, né? E todos eles apresentavam um comportamento agressivo, difícil, e isso causou para nós assim, uma espécie muito grande, mas nós resolvemos enfrentar a situação, dizer, não, nós vamos, né, acessá-los, porque eram inacessíveis. O Ingel, né, que tinha 4 anos, era uma criança extremamente revoltada, né, e muito difícil, muito difícil. E eu ficava imaginando como é que eu vou fazer para chegar e tocar essa criança, né? Poder conversar com ela. E qualquer coisa que você dissesse representava uma contrariedade, né? Então, passaram-se meses, nós com essa dificuldade, até o dia em que a minha esposa levava ele para a escola todos os dias, né? E ele se apegou a ela, e todos eles tinham uma característica: eles se apegavam a um, eles execravam o outro. Eles não queriam dividir de forma nenhuma o amor, a atenção, etc. E aí um dia ela precisou sair mais cedo e disse, não vou poder levar o Ingel para a escola. E aí eu disse, eu levo, mas vai ser complicado. Ela disse,
pois é, vamos ter que tentar. E aí eu descrevo, né, o primeiro capítulo do livro justamente esse momento, onde ela sai e eu tenho que levar ele para o jardim de infância, né, para o kindergarten, e ele precisa colocar o casaco de neve, porque estava nevando, estava com temperaturas negativas, né? E foi uma dificuldade, né? Eu puxava de um lado, ele puxava do outro, e eu todo aquele envolvendo ele carinhosamente, sem usar força, evidentemente. E aí colocava uma mão, ele tirava, colocava lá, e fui colocando, coloquei o casaco, né? E aí depois para pôr também para sairmos, né? Colocar ele para fora da casa foi outra dificuldade, mas aquela coisa do carinho, atenção, para conseguir. Fechei a porta, e ele começou a chorar, e eu fui com ele na neve, né? Porque nós íamos a pé, e era mais ou menos uma distância assim, de uns 25 minutos, 20 minutos, com a neve pesada, difícil de caminhar, né? Se eu estiver falando demais, você, por favor, me interrompa. E aí eu disse, mas o que eu faço, né? Ele chorando, mas chorando alto, 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 como se ele estivesse sendo maltratado, né? Eu disse, meu Deus, daqui a pouco me param aqui, o que você está fazendo com essa criança aí, né? E aí nós viramos uma rua, eu vi uma casa, assim, uma construção, parecia um castelo assombrado, entendeu? E eu disse, é a minha oportunidade, né? E na hora, um cão desses cães que lá é a região nórdica, né, bem próximo do, do Polo Norte, e tem uns cães que parecem uns lobos, eles uivam que nem lobos, né? E aí aquele uivo, estava meio escuro ainda, porque amanhece muito tarde no inverno, né? 10 horas da manhã o sol aparece, mas o sol aparece no horizonte assim, e ele se põe no horizonte, quase próximo do Polo Norte. E aí aquele uivo, ele se assustou, segurou na minha mão e disse, olha, presta atenção, calma aí, né? E aí fomos nos aproximando daquela casa, e ele com o olho na casa tal, e por incrível que pareça, numa janela que tinha, no primeiro andar, uma casa de 2 andares, tinha não sei se alguém colocou um casaco, pendurou alguma coisa, parecia que tinha uma pessoa, um capuz, no canto. Eu disse, é a minha oportunidade. Eu disse, não olhe, é aquela mulher. Né? Não olhe. E ele se assustou, porque realmente parecia uma pessoa espreitando na janela. Né? E aí eu fui fazendo, porque você usa um casaco, né, com pele, eu fui fazendo assim, e ele, o que é isso, o que é isso? Porque ele não conseguia ver que vinha de mim, por causa do casaco, né? Você tapa as orelhas, você não sabe de onde vem o som. Bom, resultado, ele disse, calma, vamos seguindo, é aquela mulher. E eu tive um insight, eu disse, eu vou criar um arquétipo. Eu vou criar um arquétipo, e esse arquétipo vai ser aquela mulher. Eu não vou chamar de bruxa, né? Mas esse arquétipo vai ter todos os defeitos que eles apresentavam, entendeu? Falar palavrão, ser agressivo, não querer tomar banho, não querer comer o que tinha que comer, era só porcaria, né? E os 4 apresentavam esse comportamento, né? E eu criei esse arquétipo e disse para ele que aquela mulher, ela tinha esse comportamento, né? Porque se você diz para uma criança machucada assim, oh, você está fazendo isso errado, sabe? Ela vai te execrar e ela não vai te ouvir, ela vai simplesmente ignorar o que você está falando, entendeu? Porque aquele é o comportamento que ela conhece como comportamento, né, normal, né? Até gosta desse comportamento, eles pareciam gostar desse comportamento, né? Se dizia bom dia, eles giravam a cara, não olhavam para você, entendeu? Faziam um café da manhã bem bonito, eles não comiam. Então, e ele reproduzia tudo isso, uma criança inteligentíssima, ele falava o estoniano fluentemente e o inglês, pra você ter uma ideia. Porque o pai falava inglês, né, em Gana, um dos idiomas oficiais é o inglês, a mãe era fluente em inglês, tanto que vivia nos Estados Unidos, e ela ensinou estoniano para eles. E ele falava fluentemente estoniano.
uma criança de 4 anos com uma inteligência privilegiadíssima. Então ele reproduzia aquela inteligência, ele reproduzia tudo que ele achava que era um comportamento, né, que se defendia, inclusive, das pessoas que ele não acreditava, porque ele nunca teve motivos para acreditar em alguém, passava por aqueles lugares sem atenção, sem amor, sem carinho, sem cuidado, né? Quem cuidava simplesmente, né, queria tomar banho, tomava, não queria, não tomava, punha comida ali, comia o que gostava, o que não gostava, não comia. Então, eu criei esse arquétipo, aquela mulher, ela adorava comer balas e balas, entendeu? E ela dizia que o segredo da beleza dela era comer bala, né? Candies. Né? E ela era muito feia, então ele começou a rir. Imagina o segredo da beleza dela. Pois é, você vê o que acontece quando a criança só come bala? Era uma criança linda, era uma criança linda, só que ela não cuidou da alimentação, ficou desse jeito. E a imaginação da criança, toda criança, principalmente nessa fase, né, desses 4 anos, ela está num limiar aqui, né? Ela transita entre a fantasia e o mundo real muito facilmente. Né? Isso que é lindo, é maravilhoso na criança, né? Ela está ali, ela confunde, né, o que é real, o que é fantasia, de uma maneira fantástica. Né? E aí eu deixo ele no jardim e ele disse, Maurício, venha me buscar. Daí eu quero que você me conte mais sobre aquela mulher. Né? Aí disse, pô, me surpreendeu aquilo, né? Porque ele mudou de comportamento. E eu fui buscá-lo. Né? E voltamos caminhando. E aquela mulher continuou acompanhando a gente. Ela dava aquelas risadas, né? E ele ficava e acompanhando. Muito bom. Aí, durante as semanas que passaram, ele pedia para eu colocar ele para dormir. E eu contava uma história sobre aquela mulher. Ele queria saber a história daquela mulher. Aí eu punha o Brasil, eu punha outros personagens, né? E, na verdade, aquela mulher se interessou por ele. Por quê? Porque ele era um bom menino, mas ela não queria que ele fosse um bom menino, entendeu? Ela queria ele para ela, porque ela queria que ele fosse igual a ela. E nós não íamos deixar isso. E aí eu comecei a trabalhar qual seria o comportamento que ele deveria ostentar para se proteger do assédio daquela mulher. Né? E aí foi, né? Essa é a história. E, na verdade, você vê o que são os insights. Né? Hoje, no mundo todo, existem milhões de crianças que são vítimas daquela mulher. Aquela mulher, ela existe. É a violência, é a criminalidade, são as drogas, é a guerra, entendeu? Hoje que nós estamos vendo se passar no Oriente Médio, na Ucrânia, milhões de crianças estão sendo violentadas. Né? O que será dessas crianças no futuro? Crianças traumatizadas, violentas, com medo, agressivas, entendeu? Aquela mulher é a guerra também. Né? Sim. Então, a mensagem é justamente essa. A mensagem é essa. Né? Que nós precisamos dar às crianças, né? Sejam nossos filhos, sejam crianças pelas quais nós somos responsáveis, sejam nossos netos. Né? Nós precisamos dar muito amor, compreensão e educação também, porque educar é uma das coisas mais difíceis que existe. Né? Então, hoje não é só na pobreza que as crianças se perdem, elas se perdem nas casas dos milionários também. Né? Que colocam as crianças no quarto ali com videogame, com isso, com aquilo outro e tal, e esquece que a criança está ali se desenvolvendo isolada completamente. Não tem refeições mais com a família, não tem responsabilidades. Né? Então, para não se incomodar, é preferível que eles fiquem ali no quarto jogando, né? Com essas atividades, né? Na internet, muitas vezes que não são
verificadas pelos pais, se eles estão frequentando os bons sites ou não, né? Nós temos muitos exemplos aí de crianças que são vítimas Sim. sites, né, que colocam desafios, etc. Crianças têm morrido por causa disso. E os pais não, sabe, parece que não, né, não tem tempo, né? O trabalho, a correria, o cansaço, é isso, aquilo, aquilo outro. Ainda chega em casa, tem que educar o filho, qualquer coisa assim, nesse sentido. Então, a mensagem é essa, viu, Monique? É uma mensagem muito Agora, séria, muito séria. Só te interrompendo um pouquinho, Maurício, Uhum. tem um monte de pontos aí que o autor apontou que são muito interessantes. Primeiro, né, a Estônia. É a primeira vez em anos que eu recebo um escritor que relata um lugar como a Estônia. A gente quase não escuta falar sobre a Estônia, as pessoas quase não vão à Estônia ou não conhecem, não há histórias que se passam na Estônia. E aí eu trouxe um pouquinho aqui para vocês sobre a Estônia e a gente já vai falar sobre o Ingolstadt também. A Estônia, gente, como o autor falou, é localizada no norte da Europa e ela faz fronteira com a Rússia, com a Letônia e o Mar Báltico. A capital da Estônia é Tallinn. Se eu estiver falando errado, me corrija, tá, Maurício? Que é uma cidade medieval aí, encantadora e moderna ao mesmo tempo. O idioma de lá é o estoniano, que pertence à família das línguas fino-úgricas. Eu acho que é isso, né? Fino-úgricas. A moeda de lá é o euro e a população gira em torno de 1.300.000 pessoas. A história tem uma rica história e é influenciada por várias culturas ao longo dos séculos, incluindo alemães, suecos e russos. É conhecida por sua avançada infraestrutura digital e é considerado um país líder em tecnologia. Possui belas paisagens naturais, incluindo florestas densas, lagos cristalinos e uma extensa costa no Mar Báltico. Entre outras coisas, são vários. O patrimônio é rico, né, culturalmente falando, festivais de música, danças folclóricas e artesanato tradicional. Daí, para quem não conhece um pouquinho da Estônia, o nosso autor está trazendo um pouquinho desse cenário para a gente. O outro ponto que o Maurício aponta que é muito interessante e que, inclusive, ele usa o termo aqui na sinopse dele, que é a paternidade substitutiva. Exato. Eu adorei esse termo. E essa relação de uma adoção, de um lar temporário. Minha mãe adotou 2 meninos. Ela queria porque queria ter filho, porque queria ter filho, um homem. Ela veio 4 mulheres. Aí ela falou, não, chega, vou adotar 2 meninos. O melhor amigo dela faleceu e a mãe rejeitou os filhos já no primeiro dia de nascido. Os meninos com pouca diferença de idade, minha mãe falou, pode que eu vou dar início ao processo da adoção. Conclusão, vieram os 2 para cá, aí os meninos vieram cheios de sarda, os meninos vieram cheios de problemas emocionais por causa da rejeição. Hoje são 2 homens lindíssimos, ou 2 homens que estão, formaram família, só que o processo foi muito difícil. Eu estava escutando você falar sobre a relutância, a resistência, a malcriação, os medos, os traumas, e tudo isso a gente vivenciou. E a minha idade com ele ainda é um pouco menor também, diferente das minhas irmãs. Mas ainda assim a gente acompanhou de perto toda essa, todo esse amor, essa infraestrutura, esse companheirismo que eles precisavam para baixar a guarda e se render aos nossos encantos e vice-versa. Então, quando eles conseguiram ali ver que eles estavam rodeados de amor, de atenção, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, por mim, eles
e tudo fluiu muito bem. Uhum. A gente sabe que esse quesito da adoção é muito difícil, porque crianças vêm com traumas, porque crianças são frutos do meio. Sim, sim. Crianças vivem num meio que pode ser muito traumático e isso pode ser levado para o resto da vida, ou Sim. através do amor, isso ser consertado. É. Então, É verdade. metaforicamente, quando você fala dessa mulher que vocês encontraram e que você começou a falar com ele, a gente conseguiu ver através das suas falas o quanto essa criança passou a confiar em você. Verdade. Ela é isso, é a confiança. Exatamente. Se ele não confiasse em você, ele não ia ficar com você. Ele ia preferir a tua esposa. Ele ia brigar com você, ele ia te testar, ele ia te tirar do sério. Só que alguma coisa brotou ali que ele falou, opa, posso confiar nessa pessoa. Verdade. Posso baixar minha guarda. E quando você usa aqui paternidade substitutiva, isso também está incluso. Essa confiança, esse começo de você poder criar um elo com uma criança traumatizada. Uhum. Que a princípio não confia, não acredita e não quer o seu amor. Exato. A verdade é que ele não quer porque ele não confia. Não confia. E outro fator agravante é quando a criança se sente rejeitada pelas pessoas que ele ama, que é o pai e a mãe, né? Então, ele trazia com ele aquele medo da rejeição e a rejeição. E eu tenho observado, em relação às pessoas que passaram por isso, o quão difícil é para essas pessoas depois aceitar uma relação com um pai substitutivo, uma mãe substitutiva, ou um tutor, um curador, ou ter amizades, ou enfim, né? Abrir o coração e poder baixar a guarda. É muito difícil. Então, o arquétipo, né? Aquela mulher e as histórias foram passando para ele de uma forma delicada, o que, mesmo que você falasse diariamente, está errado, não faça assim, não teria funcionado. Né? Sim. Então, as histórias que foram criadas e a história que eu reproduzo no livro foram o meio de acessá-lo. E ele baixou a guarda e passou a aceitar e a confiar. Né? Lógico que não foi instantâneo, né? Foi um processo muito lento, né? Onde ele foi compreendendo, através do arquétipo, né? Que ele deveria, né? Como opção, transformar a vida dele, ser um bom menino, aceitar as pessoas, alimentar-se corretamente, tomar o seu banho, vestir-se, né? Não destruir os brinquedos. Porque em países de primeiro mundo, eles dão tudo para as crianças. Eu nunca vi uma criança com tanto brinquedo. E eu nunca vi uma criança destruir tantos brinquedos. Né? Porque aquilo, na verdade, era uma tentativa de compra. E, ao mesmo tempo, ele entendia que aquilo não supria as necessidades dele, que era a necessidade de amor, de carinho, né? A presença da mãe, que ele não entendia por que ele não podia ter a presença materna, né? E foi uma luta, foi algo assim magnífico ao mesmo tempo, que me ensinou muito. Imagino. E a Estônia, você pesquisou aí, realmente a Estônia é fantástica. Parece que você está vivendo num conto de fadas. É linda, linda, linda. A floresta é a coisa mais linda do mundo. A natureza, eles têm mais de 50% de florestas lá, entendeu? Então, a grande paixão do estoniano é passear na floresta. Chega na época do verão, tem frutas silvestres, né? Morango silvestre, o blueberry, né? Que é o mirtilo, e outros tipos, né? De cereja, enfim. Então você vai catar no meio da floresta e você vem cheio, né? O morango silvestre é pequenininha, desse tamanho assim. E também tem a época do cogumelo. Então as pessoas vão e trazem cestas de cogumelo, né? Cogumelos que só tem lá, depois faz aquela festa, preparam as refeições com cogumelo. Os rios são muito limpos, né? Não poluídos, águas muito claras. Os bogs são magníficos. Eles colocam uma estrutura armada de madeira, você caminha sobre os bogs. Os bogs são como se fosse um Pantanal, né?
como se fosse um Pantanal. Então, É é outra realmente um lugar coisa. fantástico, um lugar fantástico. O mais É, digital do mundo, né? Você exato. faz tudo pelo teu celular, você só não casa pelo celular, que você tem que estar presente, e não se divorcia pelo celular. O resto você faz. Ai, O que resto você faz. graça. Você não precisa ir em nenhum lugar. Agora, ô, ô Maurício, você com essa bagagem, né? Essa experiência, tanto é que o teu livro está aqui, essa história virou um livro. Gente, tem 79 páginas o livro dele. Dá para a gente ler numa sentada, né? É, E eu vi aqui que a tua capa tem um ilustrador, o Lilo Santetti, é meu não é neto. isso? Isso. É o teu O artista é neto? meu neto. Meu neto. O artista é meu neto. Então Ele foi fez ilustração no interior do livro também, sim, ou foi toda, somente a toda a capa? ilustração. Toda a ilustração. Você tem como mostrar pra gente o Tenho, interior do tenho. livro? Então, a Pra capa que eu gente já mostrei ver. anteriormente, né? Ele está aqui na floresta, é um momento que se passa num dos capítulos do livro. Ah, o primeiro dia, que foi o dia que eu narrei para vocês aí, né? Tem aqui a minha esposa saindo, ele, né, olhando para ela e eu ali com o casaco na mão. Não sei se consegue. Bom, você não está vendo, né? Não, eu E não tô vendo, mas cada, depois eu vou cada ver. capítulo tem uma ilustração, né? Depois, como eu falei, que eu caminhei com ele e ele chorando, né? Essa é outra ilustração. O meu neto é um artista maravilhoso, ilustrador, uma pessoa maravilhosa também. Eu tive o prazer de ter essa parceria, né? Ele como ilustrador do meu livro. Né? Que coisa maravilhosa. Lilo Santetti, É. o ilustrador do livro e neto do nosso autor, né? Qual é a faixa etária do teu livro, Maurício? Olha, eu pensei muito sobre isso, né? Eu recomendo crianças a partir de 6, né, 5, 6 anos de idade, os pais já podem ler para a criança, né? E até os 12 anos, né, que seria já, né, entrando na adolescência, seria um livro voltado para essa faixa etária também. Mas eu vejo que esse livro, eu entendo, né, modestamente, que esse livro pode e deve ser lido por adultos também. Porque como ele trabalha esses arquétipos, existe essa abordagem, e eu coloco na apresentação aqui os motivos, as razões, nessa questão que essa mulher é a violência, essa mulher são as drogas, essa mulher é o crime organizado. Hoje as crianças trabalham nas favelas como aviãozinho do tráfico, depois são soldados, né? Então, eu acho que para os adultos é interessante também para poder conversar com seus filhos, né, com seus tutelados, enfim, e também discutir a respeito, porque eu conclamo as pessoas, né, e a sociedade, os políticos, a discutir essa questão. Né? Sim, Hoje nós temos, sem medo de errar, né, perto de 1 milhão e pouco de crianças que estão vivendo diretamente na criminalidade. Ou que sim. são vítimas, né? Aí nós temos mais quando vítimas da criminalidade. A criança não pode sair na rua, é a bala perdida no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil. Enfim, a sociedade precisa discutir essa questão. Porque se nós não protegermos a infância e a adolescência, qual vai ser o futuro do nosso país? Né? E o livro traz, né, tratando de uma maneira usando símbolos, né, metáforas, arquétipos, trata desse tema. Né, e chama atenção para que nós comecemos, enquanto sociedade, enquanto pessoas responsáveis que somos, a discutir, né, por que nossas crianças estão sendo aliciadas, né, pelo tráfico, por que elas estão sendo vítimas da violência nas escolas agora, né, Sim. ataques nas escolas.
Tudo isso tem que fazer parte de uma grande discussão, de um grande debate no Brasil, para que nós consigamos interromper esse fluxo terrível, né, e salvar as nossas crianças. Mas isso não acontece só no Brasil, não. Hoje na África existem, calcula-se, em torno de 50 mil soldados crianças, meninos e meninas, que lutam nessas guerras intestinas entre etnias, países, e que são colocadas com um fuzil na mão com 12, 11, 10 anos de idade com um fuzil na mão. Né? O próprio Hamas faz isso também. Exatamente. Aí no Oriente a gente também tem isso. Exato, os grupos terroristas. Sim. Exatamente. Então, esse debate que precisamos fazer, sabe? Enquanto humanidade, enquanto brasileiros, enquanto pessoas que realmente se interessam e querem ver um mundo diferente. Né? Passa pela educação, basicamente. Viu? Esse debate ele flui para um caminho, que é a questão da educação no Brasil. A educação no Brasil deixa muito a desejar, sempre deixou. Né? Sim. E hoje nós precisamos fazer um grande debate. Não é chegar uma alma iluminada ali e dizer, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, precisa ser um debate com toda a sociedade organizada, com todas as pessoas interessadas. Dizer, o que nós queremos para os nossos filhos, né? Que tipo de educação, que tipo de vida nós queremos para eles no futuro. Nós conseguiríamos mudar o Brasil em 2 gerações, né? Em torno de 40 anos, se nós mudássemos a educação, se nós colocássemos educação em tempo integral, se nós tirássemos a decoreba das escolas e colocássemos a construção do conhecimento, né? A construção do conhecimento. E se nós colocássemos esporte para as crianças, se nós alimentássemos essas crianças em período integral nas escolas. Né? Nós sabemos que hoje em torno de 8 milhões de crianças passam fome no Brasil, tem uma refeição, não sabe se vão comer no dia seguinte, se comem hoje. Né? E isso está causando problemas, né? Físicos, cerebrais, né? Mentais. E não há uma discussão acerca disso. Né? Os políticos se apropriam desse tema para jogar questões, né, do tipo, vamos fazer, vamos transformar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Mas, na verdade, isso tem que ser toda a sociedade impulsionada por uma grande lei de transformação do ensino brasileiro. Né? É uma pretensão minha querer discutir isso tudo, né, através de um livro, mas é a minha postura enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto brasileiro, né, no sentido de que nós devemos começar a discutir a respeito dessas questões. Pois é, o caminho é árduo, é longo, o processo é demorado e lento. Sim. Então é isso que o nosso autor acabou de falar. Se a gente quiser que daqui a 40 anos, daqui a 60 anos a gente tenha um Brasil diferente, a gente já tem que começar a fazer debates, a mudar essa base aonde a educação é vista como qualquer coisa. E não é. A educação é um dos pilares de uma sociedade. Sem educação não há nada, nada. E isso requer professores bem remunerados, infraestrutura em colégios municipais, estaduais e técnicos, tá? Quer dizer, é um leque imenso. Faculdades federais, faculdades estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, eu moro num bairro onde é a UERJ. A UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma das mais conceituadas, deteriorada, aonde é uma faculdade renomada, a UFRJ é a 1 hora da minha casa. Então, assim, são universidades, instituições, então tudo isso é base. Se a gente não tiver educação, se a gente não tiver infraestrutura e se a gente não usar a rapidez da informação que a geração atual tem com a tecnologia para agregar, ensinar, conscientizar, daqui a 40, 60 anos, a gente vai ter um Brasil pior do que o de hoje. Pior do que o de hoje. Porque quando há 40 anos, na minha geração, eu tenho 38 anos, quer dizer, a minha educação, né, eu não tinha celular, eu não tinha informação como essa garotada tem. Eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que não sei o quê, e era muito difícil. Ainda assim era muito precário.
Hoje em dia eles fazem o que eles quiserem, por causa da tecnologia. Então é controlar isso e gerar debate, gerar uma reforma total. Mas é muito difícil, a educação não é interesse de muita gente. Não, Muita gente que está no poder, pelo tá? contrário. A educação, a falta dela é transformada em um instrumento de manipulação Exato, e de dominação. Né? Ou seja, exatamente. um povo preparado, culto, é um povo que lê, não é interessante para quem quer manter a estrutura de dominação, que infelizmente se mantém no Exato, Brasil. Né? Então, exato. eu acredito que é uma gota no oceano, né? Um livro como esse é uma gota no oceano, mas ele inaugura a possibilidade de um debate. Eu quero sair, quero ir a escolas, quero ir a universidades, quero, sabe, dar entrevistas como um canal importante como o teu, para fazer com que as pessoas realmente passem a valorizar propostas de transformação do Brasil. Né? Não adianta nós construirmos presídios e mais polícia e mais gente. Nós temos que construir escolas. Né? Se nós não construirmos escolas, nós vamos precisar construir muitos presídios nos próximos 40 anos. Né? E não é uma escola qualquer, tem que ser uma escola brasileira, com propostas, né, para um Brasil que realmente nós queremos ter daqui 20, 30, 40, 50 anos. Né? Um Brasil transformado, um Brasil sem essa violência toda que nós estamos assistindo. Né? Um Brasil que realmente possa dar a esperança, né, para as suas crianças de que elas terão um futuro e que tem um presente dentro das escolas. É por isso que nós devemos lutar, é por isso que nós devemos debater, e essa é a proposta do livro. É trazer o debate, é conversar a respeito desse assunto. Que maravilha! Bom começar a semana assim, né, gente? Uma semana literária aqui no canal, falando de livro e assuntos importantes, de histórias incríveis como a do Maurício, que está abrindo a nossa semana literária magnificamente. Obrigado. Maurício, seu livro está à venda onde? Quem quiser adquirir o e-book, o livro físico, onde está vendo e como é que consegue? Olha, você consegue ele nas principais livrarias, né? E ele está à disposição nas principais plataformas, na forma de e-book. Né? Amazon, Amazon principalmente. Aqui na Amazon, gente, Casas deixei o link aí para vocês. Casas Bahia, Americanas, né? Google, enfim, ele está à disposição na grande maioria de plataformas e das livrarias. Né? Pode ser que não esteja no momento que você for à livraria, mas você pode fazer o pedido, né? Em poucos dias ele vai estar na sua mão. Né? Muito bem. Qual é o teu Instagram, Maurício? @mauricioribas.pr, P de pato, R de Roraima, PR. Eu vou marcar o autor aqui na live como colaborador, para que vocês possam assistir no Instagram dele, no meu e em todas as plataformas do podcast do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Quem quiser diretamente com você autografado, consegue? Consegue, é só entrar em contato comigo, eu autografo e mando. Muito bem. Vai ser um prazer muito grande poder autografar e mandar, porque um livro, como você falou no início, é um filho. Né? É lindo quando ele nasce, é lindo quando a gente faz a festa, né, do nascimento, que é o lançamento, né, do livro. É lindo encontrar as pessoas. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm lido e querem conversar a respeito. Enfim, eu acho tudo isso maravilhoso. Tem que ser dessa forma, né? Para que a gente possa estreitar cada vez mais, né, os laços com todas as pessoas que têm essa vontade de mudar o Brasil, de mudar o mundo, de contribuir, ainda que de uma forma
pequena, mas se você somar a contribuição de todo mundo, né, nós temos um grande avanço. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Cada um fazer a sua parte. E vamos dizer assim, o que é extremamente necessário é aproximar todas as pessoas que pensam dessa forma, que desejam, né, ver um Brasil diferente, um mundo diferente. E hoje nós temos vários desafios grandes aí que são colocados, dificílimos pela frente. O livro que eu falei para você sobre relações internacionais, eu fiz a Escola de Diplomacia da Estônia. Então, tendo cursado a Escola de Diplomacia e debatido muitos temas e feito muitos trabalhos, eu compus, então, uma série de temas que hoje são polêmicos nas relações internacionais, como, por exemplo, o degelo do Ártico, né? Para quem não sabe, o Ártico está degelando. Já Sim. inauguraram a primeira viagem de navio do Japão até o Canadá, de navio cargueiro. Ou seja, está derretendo. Está derretendo. E tudo isso que nós estamos vendo aí na natureza não é por acaso. Né? E ninguém está preocupado, das grandes potências estão preocupados agora em explorar o Ártico, porque o degelo traz oportunidade de buscar ouro, petróleo, e tem muito lá, minérios de todos os tipos. Então parece que não existe uma predisposição de salvar o planeta efetivamente, de reverter o processo, ou pelo menos manter, né, da maneira que está. E eu trago esse debate também no livro, além de outros fatos também, assim, chocantes, mas que precisam ser debatidos. Eu não. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui para o Maurício. Maurício, você, quando publicar o seu livro, esse do ano que vem, você volte aqui para falar sobre esse assunto, esse tema, que é importantíssimo, porque é um tema que as pessoas estão evitando conversar para não causar polêmica. Gente, tem coisas que a gente precisa falar. Tem coisas que a gente precisa, através de dados científicos, mostrar, debater, discutir, porque isso que o autor vai abordar no próximo livro é de uma importância que as pessoas não têm informação. Não chegam a elas a informação. Então elas acham que deturpadas, né? Elas acham que a tempestade que está acontecendo é normal, que o nível do mar está subindo porque Deus quer. E não é assim, gente. Não. Você sabe que as pessoas estão se iludindo, né? Mas está muito claro que houve uma transformação. Nós temos seca na Amazônia, nós temos enchente. Curitiba está passando por enchentes também, né? Santa Catarina já passou e está se repetindo, Rio Grande do Sul. E isso é decorrente do aquecimento global, né? Decorrente do aquecimento global. E outro tema que eu abordo no livro é a respeito da imigração, né? Imigração europeia. O que está acontecendo? Que muita gente critica a Europa e o que efetivamente acontece lá, né? Debates sobre guerras, enfim. Eu só não consegui incluir a guerra da Ucrânia, mas a guerra da Ucrânia vem no próximo livro que eu já estou escrevendo. Eu sou um brasileiro que mora na Estônia. O brasileiro que mora na Estônia, ele tem origem ucraniana também, e ele se alista, ele trabalha com tecnologia de informação. Aliás, tem 600 brasileiros na Estônia, em Tallinn, que trabalham com tecnologia de informação. Sai daqui, os estonianos já pegam, porque falta muita gente para trabalhar com TI. E ele trabalha com TI, só que ele conhece o amor da vida dele, mas ele já está alistado, entendeu? E chamam. E agora ele está num conflito. Se ele vai, não vai, qual é o nível de responsabilidade dele com essa guerra, enfim. Esse é um livro que realmente estou dedicando muito amor, como os anteriores, mas assim, já é um livro adulto, né? Traz um tema bastante adulto, e que eu tenho trabalhado com muito carinho, com muito amor, e pretendo
terminá-lo daqui uns 3, 4 meses. Estou dependendo muito da guerra na Ucrânia. Qual que vai ser o desenrolar, né? Pelo jeito vai ser longo, então eu vou ter que fazer em 2 capítulos, dois livros, né? Porque eu vou ter que esperar a conclusão para soltar o 2º capítulo, para ver o que acontece com o protagonista, né? Se o protagonista morre, se o protagonista sai vivo, sai ferido, sai... Enfim, ou se ele consegue chegar ao fim da guerra, enfim. Mas isso Tem depende do muita desenrolar da coisa. história. Muita história. Eu gosto assim, quando tem muita história, gente. Então, 2024, o autor tem mais projetos para chegar no mercado, mas até lá, eu coloquei o nome aí errado, foi infelizmente, mas é Ingel Adai, A Luta entre o Bem e o Mal. É o corretor, gente, esse corretor. Já vai lá no site da Amazon, o livro do nosso autor já está lá, tanto físico quanto e-book, e o lançamento vai ser mês que vem em Curitiba. Então, o pessoal de Curitiba, fiquem espertos aí que tem lançamento. Oh, coisa maravilhosa. Maurício, querido, Sim. eu ficaria aqui com você pelo menos mais 1 hora batendo papo. Se eu soubesse que ia ser tão bom, tinha reservado pelo menos mais 40 minutos. Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto esse mês. Muito obrigado. Dizer que eu só desejo sucesso, que você volte sempre que você quiser. E muito obrigada, obrigado, tá? Monique. Obrigado a todo o pessoal que segue você. Compre o livro, vale a pena. Eu não falei aqui sobre um ponto muito importante. Um segundinho. O Ingel Adai, ele vai conhecer o inconsciente dele. Ele entra numa porta subterrânea que tem na casa e lá ele vê por que ele é tão revoltado, porque ele não lembra, entendeu? E esse é o acesso do inconsciente que nós temos, né? O quarto que a gente vai acumulando coisas e ignora, e chega um momento que você explode, o que aconteceu com ele. Então, leiam porque trabalha questões do inconsciente também e do consciente, tá bom? Psicológicas muito importantes. Que maravilha! Tá aí, Ingel Adai, A Luta entre o Bem e o Mal. Gente, uma ficção infanto-juvenil baseada em fatos. Eu quero muitíssimo agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Maurício, a todos. Um beijo para você. Beijo, querido. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer muito grande. Beijo. Tchau, tchau.